Queridos, graça e paz da parte do Senhor nosso Deus. Amém? Esse amém foi para mim, né? Como o pessoal diz. Graça e paz, meus irmãos. Amém? Oh, glória a Deus, benção. Glória a Deus. Queridos, é um prazer inoxidável, viu, estar aqui, pastor Paulo. Uma alegria, primeira vez que eu estou aqui. Já tive outras vezes trazendo cordéis, não é? Falando de histórias. Mas a primeira vez que eu tenho esse privilégio de poder, essa honra de trazer a palavra de Deus para os queridos daqui, da Primeira Igreja Batista. E esse mês é chamado Setembro Amarelo. Setembro Amarelo, que trata sobre doenças emocionais, doenças psicológicas, doenças mentais. E a gente queria então trazer uma palavra de Deus para nós sobre esse assunto mais específico, sobre depressão, à luz da Bíblia, como Deus tratou a depressão de Elias, um momento tão difícil. Talvez você já tenha ouvido outras vezes mensagens, não é? Mas como sempre Deus vai falar algo novo para o seu coração. Então abra, por favor, a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. Todos já abriram? Amém? Quem já abriu, diga amém. Quem não abriu, diga assim, peraí. Todo mundo já abriu, que bênção. 1 Reis capítulo 19, versículo 1 diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matou todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, eu não puser a sua vida como a de um deles. Que ouvindo, Elias se levantou para escapar com vida. Se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Ele se foi para o deserto. Caminhou de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo tocou e lhe disse: Levante-se e coma. Ele olhou e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e o tocou e disse: Levante-se e coma, porque muito comprido será o seu caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: O que você faz aí, Elias? Senhor, aqui está a tua palavra mais uma vez, e nós te pedimos que o Senhor possa nos encher com o teu ânimo, com a tua força, com a tua vida, com a tua paz, com as tuas soluções, com a tua unção, em nome de Jesus, amém e amém. Todas essas canções que o Quarteto Elo cantou, e as outras também, mas mais especificamente os irmãos, eles trazem um ânimo, uma força nova, não é? Levando e mostrando que a solução realmente está no Senhor Jesus. Deus me deu o privilégio de poder ouvir primeiro o que ele fala. Ele fala alguns cordéis para mim, aí eu ouço e escrevo, né, antes de outras pessoas, né? Então eu tenho esse privilégio, né, pessoal. E aí Deus me deu um sobre depressão, uma análise e uma resposta poética. Eu queria começar a nossa mensagem com uma parte dessa poesia que Deus nos deu. A depressão não escolhe face, não escolhe classe, não escolhe face, não escolhe raça. A depressão, ela escolhe gente. Ela escolhe ateu ou religioso, católico, espírita ou então um crente. Ela só aponta e apenas traça. A depressão, ela encolhe a vida, ela recolhe a vida como cachaça, ela entorpece a mente lenta ou, de repente, derruba até a farsa. É uma tristeza que somente ataca a sua mente e sua emoção. Você vira uma garça sem graça. É uma angústia na alma aflita que chora e grita enquanto o outro passa. Você se sente inútil, sua corrida é fútil, pois tu viras a caça.
Perde-se o sentido do viver, de cuidar de si ou do outro bem ali. Você só pensa em comer, só pensa em beber, você só pensa em não comer, só pensa em não beber, você só pensa em morrer. Você tem medo, mais medo da vida do que da morte? Se não houver um corte, ela fica forte, até te enlouquecer. Não olhe assim, não é frescura, pode ser física ou emocional, ou até mesmo espiritual. Precisa de cura para voltar a viver. Sim, há solução para quem procura, às vezes mesmo dura, você vai se surpreender. E a gente continua, mas eu queria dar alguns dados. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o segundo país com o maior número de depressivos e ansiosos do mundo. Só perde para os Estados Unidos. O Brasil está com mais ou menos 12 milhões ou mais de pessoas deprimidas. No mundo inteiro nós temos 264 milhões, e por aí vai, de pessoas deprimidas. Chegando hoje a 350 milhões de deprimidos. Com a pandemia, houve, então, mais solidão, mais insegurança, mais angústia, mais instabilidade econômica. Então, isso explodiu. Interessante é que, pela OMS, as mulheres, em geral, elas são mais suscetíveis à depressão do que os homens. Elas estão em 14,7%, enquanto os homens estão em 5,1%. Os idosos são ainda mais suscetíveis, de 60 a 64 anos. 28 pessoas morrem por dia de depressão. 500 mil por ano no mundo inteiro. Alguns dados dizem que as pessoas pobres ainda sofrem mais de depressão. Jovens de 15 a 29 anos têm um crescimento assustador. Teve um crescimento assustador de 115% nesses últimos anos, principalmente na pandemia. E é a segunda causa de morte entre jovens no mundo. Crianças também estão sofrendo com a depressão no mundo e com a ansiedade. E, finalmente, pastores e líderes cristãos. 70% dos entrevistados, dos pastores entrevistados pelo Instituto Schaeffer, 70% luta contra a depressão. 71% dos pastores estão dizendo que estão esgotados e 70% dos pastores entrevistados dizem que não têm amigos próximos. E aí a gente chega a Elias. Cara, sujeito às mesmas paixões que você e eu, como diz o apóstolo. Se você for ver o Elias, você vai ver assim um histórico formidável de um homem, de um líder. Um líder que ele chega para Acabe e diz assim, olha, sobre a minha palavra não haverá chuva, e aí 3 anos e meio não chove. Quem é capaz de fazer uma coisa dessa, né, através só do poder de Deus? E aí ele vê os corvos, ele vai para o ribeiro e fica lá perto do ribeiro de Querite, e os corvos, né, vinham, né, o Uber dos corvos. Então eles vinham, traziam pão e carne, Uber Eats, vinham e traziam os pães e as carnes para ele. E aí quando encerrou, então, quando acabou, quando o rio secou, Deus disse assim, agora ouça a minha palavra, vá lá para Sarepta, eu já ordenei para uma viúva para ela lhe alimentar, e ele vai, tem mais uma vitória, ele chega lá, o pessoal já está indo para morrer de fome, e aí ele chega e diz assim, não, eu quero que você me dá comida e também me dê um pedaço de pão. Ele diz assim, juro pelo Senhor que a gente só tem esse bocado para a gente comer, e não vamos ter mais nada, é só comer e morrer. Ele disse, não, assim diz o Senhor, a farinha da botija não vai acabar, e o azeite também, vai brotar. E foi assim durante 3 anos e meio. E depois ele se enfrenta mais uma vitória, 450 profetas de Baal, né, que muita gente se atrapalha pensando que é 400, mas é 450 profetas de Baal, eles chegam, e aí eles dizem assim, não, Baal é o nosso Senhor, né, que significa exatamente isso, Baal significa Senhor, Baal é o nosso Senhor.
disse assim, então vamos fazer uma competição, vamos ver quem é que ganha. E aí então há uma vitória esmagadora, um ganha de 450. Foi mais do que 7-1, né? Um ganha de 450. E aí quando ele está orando novamente para que Deus possa retornar a chuva, o menino chega para ele, o Geazi chega e diz assim, e aí, vai chover ou não? Ele disse assim, vai lá no mar, vai lá perto do mar e olha para o mar. E ele olha para o mar, volta dizendo, não vejo nada. E aí ele ora 7 vezes novamente, e se agora eu vejo uma nuvem pequena, do tamanho da mão do homem. Então corra que aí vem grande chuva. Um homem acostumado a vitórias. Acostumado a vitórias. E aí a última, antes desse capítulo 19, ele começa a correr para avisar o Jezreel. E ele corre mais do que a carruagem, ele é mais depressa do que de repente. Né? O Rubinho Barrichello fica para trás, ele corre, ele vai muito mais na frente. Ele corre. Então ele era... são vitórias e vitórias e vitórias. E aí chega uma ameaça. Ele estava acostumado a vitórias. E às vezes a gente está acostumado a vitórias. Né? Benção. Isso é bom demais. E a vida vem dizendo sim para tudo. Sim para tudo. Sim para tudo. E aí quando enfrenta um não, aí a esposa do presidente diz assim, juro por Baal e pelos 450 profetas que você matou, que a sua cabeça não vai ficar em cima amanhã, que a gente vai matar e vai esgulepar você. E aí ele recebe uma pancada. Talvez até ele esperou, dizendo assim, bom, mas Deus vai derramar um raio, vai matar. E aí não acontece nada. E Elias, então, ele reage de maneira estranha às ameaças reais. E a Bíblia diz no capítulo 19 o seguinte, dá uma olhada aí. Que vendo ele, ou que ouvindo ele, se levantou, versículo 3, com medo para escapar com vida. O que vendo ele, com medo, ele foi para escapar com vida. Queridos, há muitas ameaças que talvez abalam o nosso coração. Elias chega e diz assim, cara, isso é uma ameaça real. Isso é uma ameaça real. A esposa do presidente, a esposa do rei, está dizendo o seguinte, eu vou matar você. É uma ameaça de morte de nada mais, nada menos do que a esposa do rei. Quais são as nossas ameaças reais? Talvez seja uma falência financeira. Isso é uma ameaça real. Talvez seja um término de um noivado de 2, 3, 4 anos. Isso é uma ameaça real. Diz, meu Deus, estava tudo certinho. Ele era um tchutchuquinho lindinho, meu Deus. Talvez seja uma perda de um emprego, você é seletista, você tem anos e anos de casa e de repente então, né, o patrão então ele entra e quer fazer um acordo com você, né? Ele entra com o pé e você entra com o traseiro. Às vezes é um fracasso profissional, às vezes é uma injustiça, às vezes é falta de amigos, ameaças reais. Ameaças reais. Quais são as suas e as minhas ameaças reais? Que nos dá medo. Será que, meu Deus do céu, e se essa variante vier? E se acontecer que a China espirre lá de longe e atinja novamente os nossos pulmões? E aí, você e eu, a gente sempre está diante de ameaças reais. E o problema do Elias é como ele reagiu a essa ameaça real. Como ele reagiu a essa ameaça. Elias fica com medo. E ele foge. O medo é um dispositivo de defesa, a gente sabe disso. Né? O excesso de medo é que é problema.
faz você perder chances, faz você se estagnar na vida, faz você retroceder, faz você não ir. Elias corre para salvar a sua vida. Eu estou vendo Elias. Elias, você tão forte. Elias, você você tão vitorioso. Eu estou vendo você, Elias, correndo de uma mulher. Você que enfrentou 450 profetas de Baal. Elias, volte aqui. Por que você está fugindo de uma mulher? Interessante, né? Às vezes a gente enfrenta tantas pessoas, come tantos bois e se engasga com um mosquito. Talvez você tenha medos reais, por exemplo, medo de barata. Alguém tem medo de barata aqui, por favor? Ok, isso é um medo real. Os homens têm medo as meninas aqui têm medo de barata? Não, pânico, ok. Medo de escuro. Alguma criança tem medo de escuro aqui? Só eu. Trovão. Alguém tem medo de trovão? Forte. Minha filha tem medo. Medo de demissão. Medo de andar de avião. Alguém tem? Nossa, não tem não. Depois me ensine como é que eu venço esse medo. Viu? Já andei, já fiquei pelando com esse negócio. Medo de ficar velho. Teve uma atriz na Argentina que as pessoas viram ela se jogar do prédio. E quando eles chegaram lá, tinha um recado no bolso dela. E quando tiraram, ela disse assim: eu estou me jogando, porque eu não quero ficar velha, eu tenho medo da velhice. Medos, ameaças reais, de perder pessoas, de ser traído, de ser abandonado, medos reais. A coragem não é a ausência do medo, mas é o controle dele. A coragem não é a ausência do medo, mas é o controle dele. Eu lembro, pastor, que eu não gosto muito de altura, né? Graças a Deus estou acostumando com isso. Eu subi num toboágua lá em Minas Gerais, muito alto. E aí eu subi, né? E a minha filha não queria subir. Eu disse: não, vamos, eu vou dar a força toda. Aliás, ela queria subir, eu não queria. Ela tinha 4 aninhos de idade. Aí ela chegou, eu peguei no braço, vamos subindo, né? Eu, me borrando de medo todo. Subi, fiquei lá em cima, né? E ela: e aí, pai, tudo bem? Eu disse: tá ótimo. Nossa, demais. E aí eu desci naquele negócio, né? Meu Deus do céu, que coisa terrível. Mas graças a Deus venci. Tanto é que eu venci que depois eu fui para uma montanha russa, que tinha aqui, uma das maiores montanhas russas aqui em Aracaju. Não, sério mesmo. Alguém acha que ali é diversão ou é sadomasoquismo? Quem acha que é sadomasoquismo, por favor, levanta. Minha gente, porque eu desci. Você tem coragem? Eu disse: não, eu vou enfrentar essa ameaça real. Subi, né? E o coração vem junto. Minha gente, aquilo é o Satanás. Pastor Paulo, pelo amor de Deus, quando ele desceu, eu peguei a minha cabeça, literalmente, eu segurei o meu cérebro para não sair. Eu disse: meu Deus! E o cérebro falando: eu saio, eu segurando assim, pelo amor de Deus. E eu desci. Quando eu cheguei lá, eu passei pelo cara que estava para ligar, né? Eu disse: eu quero descer. Aí foi novamente: por favor, eu quis. Parou a montanha-russa, eu desci, eu disse: nunca mais vou pôr esse inferno, pelo amor de Deus, que é isso? Você tem medo de quê? A coragem não é a ausência do medo, mas o controle dele. Há ameaças reais. Elias corre para salvar a sua vida. Fuja quando for para fugir. Realmente, o rei Davi, se não fugisse de Saul durante 10 anos, ele
Só não tinha matado porque Deus não deixava, mas ele teve que fugir. Paulo se fez de morto e foge numa cesta. Você não vai ficar em frente a cães grandes sem coleira? Você não vai ficar diante de um pitbull? A não ser que você tenha um chihuahua com você. Porque você sabe que chihuahuas, eles matam pitbull. Vocês sabem? Ninguém sabia que chihuahua mata pitbull? Engasgado. Atravessa. O meu mata. O cemitério está cheio de corajosos da hora errada. Como você e eu reagimos ao medo, ao problema? Elias, então, ele disse assim, cara, eu preciso fugir, eu tenho medo, eu não sei enfrentar essa ameaça real. E Elias, então, diz, o que é que eu faço? Qual é a solução que eu preciso? Eu preciso aprender a controlar o medo. E eu quero dizer uma coisa, o Espírito Santo, em 1 Timóteo, capítulo 1, ele diz assim, porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e moderação. Se você tem o Espírito Santo, quem tem o Espírito Santo aqui? Aleluia. Então você tem coragem dentro de você. Nós podemos enfrentar, mesmo que tenhamos medo, a gente pode entrar até numa cova de leões, a gente pode entrar até para ser morto, queimado, vivo, com Sadraque, Mesaque e Abednego, mas a gente sabe, tem certeza que o Espírito do Senhor nos dá coragem para enfrentar. Eu preciso aprender a reagir corretamente às ameaças reais e ele foge. E a fuga é uma outra toxina, ele foge. E eu não sei o que é que está acontecendo, mas tem muita gente fugindo para a Netflix, fugindo para maratonar séries. Hoje eu vou maratonar séries. Eita, vão ser 5, vão ser 10, vão ser cada uma de 1 hora. Você está fugindo, filho? Você está fugindo da realidade? Por que você não aproveita e você vai escrever as suas próprias histórias, os seus próprios romances, as suas próprias novelas? Há muita coisa lá fora. E aí ele foge então para o deserto. Novamente, imagine aí, Elias correndo e fugindo para o deserto. Ele deixa o homem, o moço dele, e foge, e entra no deserto. Deserto não há água, deserto não há sombra, deserto tem bichos peçonhentos, deserto é seco, muito calor de dia e muito frio à noite. Mas eu aprendi algo, pastor e irmãos, que quando Deus nos leva para o deserto é diferente. Há 3 tipos. Um é quando Deus manda você ir, ele vai com você. Por exemplo, Jesus foi para o deserto porque o Espírito Santo compeliu ele, direcionou. Aí você vai vencer qualquer barreira. Você vai passar 40 dias com o diabo enchendo o seu saco do lado e você vai vencer ele. Felipe, o Espírito Santo chega e diz assim, vá para Gaza, vá para a rua, para aquela estrada que está deserta. Ele foi para o deserto e se deu bem. Deus usou ele. Então, um é quando Deus manda você ir, ele vai junto. Então, todas as vezes que você for para um deserto, vá com o Senhor. Ou então peça, Senhor, é para ir. A segunda é quando ele vai, mas você não quer ir. Israel no deserto. Ele vai e diz assim, vamos, e Israel não queria ir para o deserto. Tanto é que a Bíblia diz em Atos que o coração deles sempre voltava para o Egito. E a terceira é quando ele não vai e você entra no deserto por você mesmo. Aí é prova. E aí quanto mais você murmura, mais o deserto aumenta. Mas eu aprendi, queridos, que quando você está num deserto, onde não há água, não há sombra, só há calor ou frio demais, é para criar dependência. Deus não é sádico. Deus está dizendo assim, vem aqui. Se ele traz você para um deserto financeiro, ou um deserto de amigos, ou um deserto ministerial, qualquer que seja o deserto, ele está dizendo assim, eu quero criar dependência em você, eu quero tirar a incredulidade, a murmuração e a desobediência, que foram os 3 pecados que Israel caiu.
a incredulidade, a murmuração e a desobediência. Eu quero que você veja o meu cuidado por você, porque Israel passou 40 anos no deserto, e as sandálias deles não se gastaram, nem as suas roupas. Eu quero que você veja o meu cuidado. Eu quero que você veja a sua total dependência em mim. Eu quero que você veja que você é nada, mas que eu sou tudo, diz o Senhor. Não há água, então eu sou a sua água viva no deserto. Não há sombra, então descanse à sombra do Onipotente. Eu sou aquele que supre tudo. E é tão difícil, pastor, a gente se tornar dependente de Deus. É uma luta. E quando a gente vai para o deserto, Elias vai para o deserto. Mas eu aprendi algo também interessante. O livro de Números, em hebraico, é Bar Midbar. Bar Midbar. Significa no deserto. No deserto. Então, em Gênesis, no princípio, a sua origem em Deus, Êxodo, a sua saída, e Êxodo em hebraico é nomes, Shemot. Deus restitui o seu nome. Em Levítico ele faz um chamado, porque o nome em hebraico é Ishamou. E em Números é o Bar Midbar. Todo aquele que é chamado vai para um deserto. Só que tem o seguinte, o nome Bar Midbar significa no deserto, mas Midbar, ou Midabar, também significa palavra. O deserto é um dos lugares mais silenciosos do mundo. E é ali onde Deus leva você para ouvir a voz dEle, a palavra dEle. Você fica em total silêncio e diz assim, Deus, eu não estou entendendo. E aí Ele diz assim, ó, só me escute. Só me escute. A sua direção, a minha direção. Só me escute. Elias vai para o deserto. E aí ele começa a se isolar. As pessoas hoje elas estão se isolando muito. Óbvio, né? Pandemia. Interessante, esse aparelhinho aí, que você tem no seu bolso, provavelmente, ou na sua carteira, ele foi feito para conectar as pessoas, né? Mas incrível é que ele está isolando muitas pessoas. E aí, então, você já não aguenta mais ouvir, né, aquela pessoa que fala mais um pouquinho assim, arrastada, aí você coloca em 2 vezes no WhatsApp, né, para poder ele falar mais. E até há um problema, porque se a gente continuar assim, a gente não vai querer mais ouvir as pessoas. Sim, vá, diga, apressa aí em 2 vezes. Bota logo para 4, né? Pode ser uma fuga e um isolamento. E aí, qual é a solução? Eu preciso não me isolar. Eu preciso estar perto das pessoas. Eu preciso estar perto das pessoas. Elias vai e se deita embaixo de um pé de zimbro. Alguém já viu pé de joá aí? Pé de joá? Quem? Os mais velhos, né? Ok. Já viu? Não é mais velho, não. Você vai para o sertão e às vezes está aquele pé seco, tudo seco. E aquele pé de joá lá, assim, verdão às vezes, já viu? Joá é uma frutinha pequenininha, enjoadinha, né? Jegue gosta pra caramba. Você chupa, é boazinha e tal. Mas é impressionante, ela está lá sozinha. É mais ou menos isso, o pé de zimbro. Estava lá, um deserto, estava lá o pé de zimbro. Ele vai sozinho. Igual ele olha e diz assim, oi colega, tudo bem? Você está aqui sozinho? Eu vou entrar aqui. Eu vou ficar aqui debaixo de você, da sua sombra. Elias, então, ele vai e se isola. Elias vai e se isola. Solução para a depressão, solução para a ansiedade, não se isole. Não se isole. Eu descobri algo interessante, pastor. Abraços de 8 segundos a mais, eles curam.
abraços de 8 segundos em diante, eles trazem cura. Você tem algum parente aqui? Assim, filho, sobrinho, tem alguém aqui? Os irmãos têm? Ok. Eu queria que todos ficassem em pé, rapidinho, por favor. Todo mundo, todo mundo. Isso. Eu gostaria que você pudesse só abraçar a pessoa que é da sua família agora, ok? Só se tiver da sua família, né? Para evitar alguma coisa. Agora eu queria que você ficasse 8 segundos aí. Pera aí, vamos lá. Não, segura ela. Olha nos olhos dela aí. Olha aí. Vamos lá, 1. Aperta bem. Diga para ele assim: você não está sozinho, você não está sozinha. Eu estou do seu lado. Eu estou com você. Eu estou com você. Não se isole. Pode contar comigo. 1, 2, 3, espera aí. 4, 5, 6, 7, 8. Que bom, é? Tá vendo? Não dá nem para parar. Glória a Deus. Aí os outros ficaram tudo chupando dedo, né? Que negócio ruim, né? Todos estão vacinados aqui já? Pastor, dá pra gente? Não, tá certo. Não estão todos vacinados, então baixem, por favor. Depois os irmãos recebem um abraço aí, ok? Na família. Isolamento não... Ovelha fora do aprisco vira petisco de lobo. Você tem amigos aí do seu lado para quê? Você tem irmãos na igreja para quê? Não, é só no domingo. Não é só no domingo. Você não é uma organização. Só é muito mais que uma organização, um organismo. E um organismo não vive um sem o outro. Morre. Então quando você estiver passando uma bronca, você telefona para o seu amigo daqui, tem que ter gente de carne e osso, que toca, que vive, que é perto de você, diz: cara, eu estou mal, por favor, ora por mim, vamos nos encontrar, onde é que a gente pode fazer, onde é que a gente pode conversar, eu preciso de alguém. Você não pode se isolar, senão você vai virar um Elias na caverna. E aí Elias diz assim: Senhor, tira a minha vida. Tira a minha vida porque eu já não sou melhor do que os meus pais. Ele disse: Senhor, basta, já basta. Toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor do que os meus pais. A estima do Elias estava lá embaixo. O pessoal lá no interior que fala assim: estava mais baixo do que puleiro de pato. E sabe quem eram os pais? Ele disse assim: não sou melhor do que os meus antepassados, não sou melhor do que os meus pais. Sabe quem eram os pais de Elias? Não. Nem eu também, não sei nem quem era. Ninguém nem sabe quem eram os pais de Elias, só sabia que ele era tisbita. Foi uma baixa estima tão grande, a depressão mexe na nossa estima. A pessoa começa a deixar as barbas crescerem, as unhas também, não toma banho, a estima vai descendo. E aí Deus disse assim: o que é que você faz aqui, Elias? Sabe qual é a solução? Unja, volte a ser quem você era. Olhe para dentro de você. Você é profeta. Quando houver uma baixa estima na nossa vida, olhe, coloque os olhos novamente em Gênesis capítulo 1, 26. Quando Deus chega para Adão e Eva e diz assim: eu vou criar a minha imagem e minha semelhança. Você é nada mais, nada menos que a imagem e semelhança do Deus vivo. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus e nada pode tirar isso. Você não veio de triobites, você não veio de uma evolução do macaco, você não veio por acaso de um Big Bang. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você é um ser social, você é um ser de emoções, você tem mente, você gosta você é criativo assim como Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus. Assim como Deus chega para Elias e diz assim: Elias, unja, ou seja, você é profeta, volte a ungir.
que é que você pode fazer para melhorar a sua estima? Quando você chegar no espelho, você estiver lá para baixo, você olha e diz assim: eu sou a imagem e semelhança de Deus. Mesmo que a sua mente esteja dizendo não, que a sua boca diga sim. E aí ele dorme. E aí ele dorme e tem gente que precisa dormir. Tem gente que é porque está tão cansado, tão estressado que precisa dormir. E tem gente que não precisa dormir porque está dormindo demais. A depressão levou ele para dormir. Não quer nem sair do quarto. Não quer mais fazer nada. Ele só quer dormir. Ele só quer fugir. Ele só quer o quarto. Eu lembro de uma irmã em Instância, quando nós pastoreávamos lá. Ela tinha passado o dia todo no quarto. O dia todo. Estava com a depressão, tinha tomado um remédio, muitos remédios, tinha trancado a porta, o pessoal já tinha tentado e nada. E aí, eu e mais alguns irmãos dissemos: o que é que nós podemos fazer para abrir aquela porta? E ela deitada lá, não queria conversa com ninguém. Nós pegamos o violão, eu e mais alguns 5 ou 6 irmãos, e fomos para a porta do quarto dela, para começar a cantar para ela. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. E nós fomos cantando, cantando, e de repente, a maçaneta mexeu. Pastor Paulo, foi muito legal. A maçaneta fez... Quando ela abriu, eu pedi assim: minha esposa, Jani, ela estava muito branca, pálida. E eu disse: minha esposa, vai lá, dê um abraço nela. E quando ela deu um abraço, ela começou a chorar. E aí eu disse assim: vamos fazer uma fila e cada um vai dar um abraço e vai dar palavras de Deus, aquilo que Deus colocar no seu coração, para que tire ela desse caixão. Que a cama às vezes é um caixão. E aí foi, e cada vez um abraço, a gente entoava uma canção, e Deus, através do louvor, foi curando foi tirando ela do caixão, do sono, foi abrindo os olhos dela, e ela foi vendo, revendo amigos, e ela foi criando um novo ânimo, um novo ser. Deus foi curando aquela mulher. E na outra semana, então, dias depois já, ela já estava fazendo compras, bem melhor, graças a Deus, e a gente acompanhando. Saia do caixão. Acorde para a vida. Acorde para a vida. Não deixe as pessoas muito tempo nos seus quartos. Há uma vida lá fora. Elias está cansado e disse assim: olha, já chega, eu não sou melhor do que os meus pais, tira a minha vida. Elias está cansado, quer abandonar tudo. Ele quer abandonar tudo, quer abandonar o ministério profético por causa de uma perseguição, de uma mulher, de um medo, de uma frustração. Ele diz assim: já basta, Senhor. Alguém aqui já teve o desejo de jogar a toalha? Por favor, alguém aqui já teve o desejo assim: calma, quero desistir, já? Só eu? Irmã? Menino? Por favor, nos ajudem, né? De jogar a toalha, de dizer assim: eu vou abandonar o meu emprego, eu vou sair da minha casa, eu vou sair desse casamento, eu vou deixar a igreja, eu vou ser um walking dead da vida, eu vou ficar sozinho, vou morar numa floresta, num quarto de vila, eu vou embora daqui, ninguém me entende, ninguém compreende. Porque ele estava cansado. E deixa eu dar mais um dado estatístico. Às vezes, muitos casamentos não terminam por traição, mas por cansaço. Os cônjuges estão muito cansados, eles já lutaram muito e estão querendo sair dos casamentos. Mas concluindo, meus irmãos, ele abandona tudo. Ele diz: não dá, não vou, o que é que eu vou fazer mais? E aí,
Deus chega para ele e diz assim: Elias, o que você faz aqui? Ele diz assim: pai, é o seguinte, houve uma injustiça muito grande, eu estou sendo vítima, mas tudo bem. Ele diz assim, lá no capítulo 19, dá uma olhada, por favor. No capítulo 19, ele diz assim, versículo 14: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas a espada, e só eu fiquei e buscam a minha vida para tirarem de mim. Ou seja, todo mundo fez errado. E eu sobrei aqui. Estou sozinho. Às vezes a culpa é das pessoas. Mas eu aprendi que não é o que as pessoas... O mais importante não é o que as pessoas fazem comigo, mas o que eu faço com o que fazem comigo. Qual é a minha reação com aquilo que as pessoas fazem comigo? Eu vou abandonar tudo. Não, as pessoas não querem mais o ministério de louvor, então vou entregar a liderança. E aí Deus chega para a gente com algumas soluções impressionantes. Ele diz: primeiro, coma, se alimente. Capítulo 19, o anjo chega e diz assim: acorda aí, coma, ok? Coma mesmo que a pulso. Eu passei 2 anos em depressão lá em Minas Gerais. E eu comecei a comer a pulso. Eu não queria morrer. Eu queria morrer, mas não queria, entende? A minha alma queria morrer, mas o meu espírito não. E aí eu pegava o prato e não tinha gosto a comida. E eu pegava a comida e eu disse assim: você tem que comer isso. Não tem gosto nenhum, mas eu tenho que comer. Porque eu sou a imagem e semelhança de Deus e eu comi aquilo. Coma, mesmo que seja naturalmente, coma. Isso marca o tempo que já acabou isso? Uau! Já chega, acabou! É? Uau! Gostei, vou usar na igreja também. O cara tá lá pregando. Acabou o seu tempo. Pastor Paulo, o Senhor é uma graça. Ele disse assim: a sua jornada vai ser grande. E aí Elias começa a caminhar. Ele caminha 40 dias e 40 noites. Faça caminhada, meu amigo. Se você quer sair da depressão, faça caminhada. Deus disse assim, usou o anjo disse assim: cara, você vai ter que fazer caminhada. Mesmo não, mas eu não quero, mas faça. Sabe por quê? Porque a luz traz alegria, diz a Bíblia. A luz do sol traz alegria e traz hormônio. A vitamina D, né, que é um hormônio. Isso faz você se sentir bem. É por isso que Deus quer que você saia. Sai para evangelizar, sai para visitar pessoas. Você vai sentir novamente o sol em você. E vai criar novamente luz e vida em você. E aí, ele entra na caverna. E Deus... Eu estou terminando, pastor, pelo amor de Deus. Diga para o pessoal não tocar de novo, senão eu estou assustado aqui. Ele diz assim: vem para fora e ponha-se nesse monte. Passava o Senhor, versículo 11, como também um grande e forte vento que fendia os montes, quebrava as penhas diante do face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E aconteceu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu, e foi para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele aquela voz que dizia: o que é que você faz aqui, Elias? Sabe como é que você pode ajudar? Fazendo o que Deus fez. Deus sabe como pegar um depressivo e tirar da caverna. Talvez você não esteja precisando de fogo. Preciso de fogo, culto de fogo. Talvez você não precisa de
de um terremoto, talvez você não precise de um vento de milagres, de coisas. Talvez você precise apenas de uma voz mansa e delicada, dizendo: o que é que eu posso fazer por você? Me diga. Telefone para a pessoa que está com depressão. Seja usado por Deus. E diga: o que é que você está fazendo aí, meu querido? O que é que eu posso fazer por você? Deus sabe como tirar a gente da caverna. Deus sabe como tocar você e a mim. Eu sou tocado, por exemplo, por filmes. Quando vejo um filme, às vezes eu desmancho. Quarto de Fogo, Quarto de Guerra, né? Desafiando Gigantes. Aquilo ali me desmancha. Desenho animado bíblico, aquilo ali é como se eu virasse uma lagoa. Teatro, através da dança. Deus sabe como lhe tocar. Quem é tocado aqui por música? Louvor, aqui. Louvor. Pregação, quem é tocado mais por pregação aqui? Quem é tocado por teatro, assim, essas áreas assim? Os irmãos. Deus sabe como tocar você, como atrair você. E aí, ele diz assim, que as últimas soluções, Elias, vá e volte pelo seu caminho. Unja a Azael, ou seja, retorne às suas funções. Volte a se tornar útil. Você vai ungir Jeú como rei de Israel. Também a Eliseu, filho de Safate, você vai ungir profeta em seu lugar. Você vai ungir a Azael, rei sobre a Síria. Você vai precisar voltar a se tornar útil. Procure serviços que digam assim: não, eu sou útil nisso aí. O sentimento de utilidade vai fazer com que a sua estima volte. Deus está dizendo assim para você e para mim. E aí ele conclui dizendo: eu quero também que você unja Eliseu como substituto em seu lugar. Deixe discípulos. Faça discípulos. Se você é pai, se você é mãe, os seus filhos são discípulos. E quando você olhar aqueles discípulos se formando ali, e você dizer assim: puxa, Deus me usou, que bênção. Acima de tudo, olhe para a luz. Clame a Ele, o Senhor Jesus. Procure um que curador, o Espírito Santo Consolador, pois melhor que olhar para si é olhar para cima, e melhor que autoajuda é ter a ajuda do alto. Ele traz você para perto, passa um abraço e você sente o seu abraço. Sua doce presença de Jesus traz vida, consolo e esperança no meio do mar bravio. Ele levanta da ordem e da bonança. Ele não te deixará passar sozinho ao léu, jogado à própria sorte. A sua presença vale, até no vale da sombra da morte. Podem ser angústias fora, ou lá dentro a aflição, o seu aperto vai estar na palma da sua mão. O que eu disse que Ele fez aí atrás, eu não duvido, pois Ele fez isso comigo. Ele foi o meu amigo. Eu tenho autoridade, posso falar, porque eu estou vivo para te contar. Podem ser afetivas, perdas, tristezas, ou sempre estar só, finanças com um nó, ou não poder virar a mesa. Talvez não seja uma falta de grandes amigos seus, mas seja um vazio no seu coração, do tamanho do eterno Deus. Então, entregue a sua vida nas mãos do Senhor. Lance suas ansiedades de qualquer ponto da cidade para o Filho do seu amor. E assim você não vai ter o tempo todo de alegria, esteja rico ou sem dinheiro, mas o tempo todo um companheiro. E eu te digo de verdade, e esse vai durar só até a eternidade. Feche seus olhos, querido. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós entregamos as nossas vidas. Nos ajude a sermos canal de alegria, de cura para as pessoas, para a glória do Teu nome. Nós precisamos.
Nos ajuda, Deus, se estamos em estado depressivo. Nos ajude, Senhor Jesus, a vermos como sair através da Tua palavra, através dos Seus exemplos. Nos ajude, Senhor, nós te pedimos. Em nome de Jesus nós te pedimos. Em nome de Jesus. Dá para cantar uma canção ainda, pastor? Dá para cantar? Você sabe? Lá maior? Tem essa canção aí? Vamos lá. Diz assim: quando todos os meus medos já não cabem. Vamos ficar em pé? Mas em mim. Quando o céu está de bronze, parece que é o fim. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes não consigo os teus planos cumprir. Você precisa de oração, querido, nessa área? Confiar sem entender. Talvez você precise de oração. Levante uma mão, a gente vai orar por você. Nessa área de emoções, nessa área de questões emocionais. Talvez você esteja passando, ou tem alguém que esteja passando depressão na sua família. Mas hoje Deus está direcionando você. Deus está derramando você. Coloca a mão no seu coração. Pastor Paulo, vem aqui, querido. Vamos impor as mãos. Senhor, em nome de Jesus, Tu vês, ó Deus, as nossas mãos estendidas, ó Deus, a do pastor Paulo, a minha. Nós entregamos, ó Senhor Jesus, também a vida do pastor que está estendendo as mãos aqui. Nós queremos, ó Senhor, entregar a vida de cada irmão, de cada pessoa que está aqui. Ó Deus, aquela que passou depressão, aquela que pensou em se matar, aquela, Senhor Jesus, que está tendo um conflito, ó Deus, interior, aquela que está com a baixa estima, aquela que acha que foi injustiçada, aquela que acha que foi abandonada, aquela que está desanimada, que está em depressão crônica ou aguda. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos, ó Deus, a vida de cada uma mulher, cada homem, cada criança, jovem, idoso. Senhor, nós te pedimos a Tua alegria, nós te pedimos a Tua paz, nós te pedimos a Tua unção. Abraça os Teus filhos, ó Senhor, tira-os da caverna, tira, Senhor Jesus, das cavernas, tira, ó Deus, das trevas, tira, Senhor Jesus, dos quartos, dos caixões, e derrama vida, Senhor, para a glória e honra do Teu nome. Vida e unção, e paz, e alegria, e o Teu amor, a Tua presença, para a honra e glória do Teu nome. Nós te damos graças, ó Senhor Jesus, porque sabemos que o Senhor vai começar, vai continuar, vai fazer algo, ó Deus. E nós também, ó Deus, seremos agentes, ó Deus, de cura para outras pessoas que estarão aqui, que estarão perto de nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar? O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu, pois da tua vida cuido eu, pois da tua vida cuido. Escolhe uma pessoa para você olhar assim, para você assim. O que eu tenho, vai, aponta para ela, é bem melhor. Seja usado como Deus, pois só eu sei do amanhã. Aí de longe assim, então recebe um abraço meu, pois da tua vida cuido eu, pois da tua vida cuido eu. Glória a Deus, louvado seja Deus. Pastor, muito obrigado pela oportunidade, foi uma bênção esse povo amado e querido.